iluminação, e aqui também falando o outro sobre a iluminação, né? Aqui, claro que está se referindo ao indivíduo. Todas as mensagens são individuais. Mas, para as nossas reflexões, chega-se justamente à conclusão sobre o efeito do coletivo, né? O que é que vai acontecer? Mas estamos todos juntos, né? Todos juntos. Aí, quando mostra isso aqui, que a gente, como ela já falou, vai se... Por isso que isso não precisava muito mais falar, não. Você vai subindo, vai se tornando mais visível. E aí, quando fala, utilizando essa figura da iluminação, vai se tornando mais visível ainda. Mais visível para quê? E para os exemplos. Também. Tá? Então, as pessoas que nos conhecem e sabem, vamos dizer assim, os nossos proceder, a partir do momento que a gente vai subindo ou descendo, a gente começa a agir de uma forma que alguém nota, né? E quando a gente está subindo, que a gente está iluminando, que a gente está ajudando a clarear os caminhos de outras pessoas, como exemplo, não com fala, né? Um exemplo, um ensinamento, né? Você tanto pode ser seguido como pode ser invejado, tá? E aí, quando a Elizabeth estava comentando isso, aí me lembrou aquela passagem que Jesus, falando na sinagoga, e aí disse: ei, esse não é aquele filho do carpinteiro, né? E onde é que ele aprendeu essas coisas todas? Né? Tem essa passagem aí. Quando a gente lê, pelo menos o texto que é repassado para nós, a gente vê que tem uma ponta né? Inveja. De inveja. Pô, como é que esse cara, né? Vivendo nessa currutela aqui com a gente, né? Tem um nível de conhecimento desse, né? Só falta cantar a música, ou aquele refrão que aquele tem, eu não tenho, né? Ele tem profundidade, ele tem base, é isso aí, tá? Então, do mesmo jeito que eu posso dizer, puxa, olha onde ele chegou, né? Fulano saiu lá do sertão, no meio do monte. Currutela, olha onde chegou. Aí onde chegou. Tantos exemplos que a gente tem ao longo das nossas vidas, de pessoas que a gente gosta, próximas, né? Que aí saíram de um rincão desse aí escondido e se profissionaliza, e aí faz sua parte, seu papel no mundo. Não é preciso ser, né, um Steve Jobs, não é nada disso, não, né? É ser o José, o Joaquim, a Maria da vida, né? Mas que sai de uma condição e cresce aos olhos dos homens, como diz, e a criança continua a crescer, se tornando bela aos olhos dos homens e aos olhos de Deus. Ou seja, aparecendo, fluindo, né? É aquele que muitas vezes a gente diz, hoje nasceu na favela, pois é, e hoje está lá, exemplificando, se instruiu. Num castelo. Pronto. É na música, enfim, nos mais diversos exemplos a gente tem. Isso no dia a dia. Pessoas que a gente vê, está acostumado, ou que está do nosso lado, ou que está aí na mídia mesmo. Que muitos dos que estão lá não começaram lá em cima, não. Começaram na base, né? No esforço. Como é que as crianças, né? Fulaninho aprende a ler mais rápido, o outro devagar, mas a gente estimula. Então, é esse exemplo que a gente fala. O nosso amigo, falando nosso amigo nessa intimidade, que ele gostaria e gosta, né? Ele estava falando agora da minha de Betinho, que nunca me viu mais gordo nem careca, né? É Betinho. Eu falo isso com essa intimidade, o nome Betinho, que pelo menos é que apresentava ele
a figura pública que ele se tornou, Betinho. O cara fantástico, aquele cara ele se elevou através do próprio sofrimento, tá? E o que ele podia ser um homem extremamente revoltado, né? A época, com aqueles preconceitos todos, e aí ele foi, né, atingido, contaminado, ele foi contaminado, tá, justamente num procedimento, né, num procedimento de terapêutico, né, numa transfusão sanguínea, né? E, ao invés de ele se revoltar e se entristecer, natural, não estou fazendo crítica a quem assim age e agiu de jeito e maneira, quem somos nós, mas aproveitando o exemplo dele, que subida difícil, que edificação complexa esse homem, né, teve a força de fazer. Teve a força de fazer. Tá? E, segundo diz, ele era ateu. É isso que eu acho legal em algumas construções da vida, do Senhor da vida, para a gente refletir, observar e ver que nenhum rótulo persevera. O que persevera justamente é a luz, a essência, a luz que se revela ou que continua escondida, né? Porque Jesus não esquece de nós, tá? Ele está diuturnamente trabalhando, esteve, veio para cá, esteve antes, veio para cá e continua. Eu vou, na semana passada, não perturbe o vosso coração, tá? Eu vou, né, para preparar o local. Exatamente. Né? Então ele continua, tá? É isso, eu acho que é isso, aquilo ali. E aí, para a iluminação aqui, para iluminar, para a gente refletir, isso tudo que a gente fala aqui não é a verdade. Não é a verdade. A verdade, a gente tem que viver a verdade. A gente precisa refletir. É isso que Jesus diz para nós, é isso que Kardec diz para nós, é isso que Chico Xavier diz para nós. Todos esses nossos amigos dizem isso. Reflita, ache-se, encontre-se, né? Homem, conhece-te a ti mesmo, tá? E aí hoje ele está aqui, diferentes categorias de mundos habitados. Segundo consta, hoje seria o aniversário de Kardec, né? Tá? E aí a gente aproveitando com esse livrão dele, né, que ele nos legou.